Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo aqui eu vim falar para vocês sobre a síndrome do pânico, tentando trazer respostas para as perguntas sobre como que é a síndrome, o que é essa síndrome, o que é um ataque de pânico, qual a diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico. Enfim, eu quero trazer para vocês aqui um resumão do que a neurociência sabe até hoje sobre o transtorno de pânico. Bom, para começar o vídeo, eu acho importante a gente tentar definir alguns conceitos aqui, uma vez que algumas definições não são bem utilizadas pelo público em geral. Por exemplo, a síndrome do pânico é bem diferente de uma crise de pânico ou crise de ansiedade. Apesar das coisas parecerem exatamente a mesma, na verdade, uma é diferente da outra. Ataques de pânico também são conhecidos como crises de ansiedade, e os dados mais recentes nos mostram que cerca de 25% da população mundial já teve ou vai ter algum ataque de pânico ou alguma crise de ansiedade durante a vida, uma vez que elas estão mais relacionadas com picos de estresse à resposta de eventos agudos, como por exemplo, quando você sofre um assalto, ou se você sofreu algum tipo de acidente, ou vê alguém sofrendo algum tipo de acidente. Com certeza você pode sim desencadear uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, por conta de ter passado essa experiência traumatizante relacionada com ansiedade e medo. Em geral, as pessoas experimentam sintomas como dor no peito, o batimento cardíaco acelera, a pessoa fica ofegante, começa a ter aquela sensação de sufocamento, aquela sensação de que algo está acontecendo de errado com o seu corpo, ou a sensação de que algo ruim vai acontecer, e geralmente isso está bem acompanhado com a sensação de morte. A pessoa começa a sentir que de fato ela está morrendo, mesmo que ela não esteja de verdade. Já a síndrome do pânico é um dos tipos de transtorno de ansiedade, inclusive um dos mais comuns, onde as pessoas têm crises de pânico de forma diária e recorrente, impactando severamente na qualidade de vida dessa pessoa. Ou seja, ela começa a ter diversas crises de pânico e por conta disso ela começa a não conseguir mais fazer as coisas do cotidiano. Nesse sentido, enquanto as crises de ansiedade ou ataques de pânico podem acontecer em qualquer momento da sua vida por conta de um estímulo estressor, um estímulo de medo que foi colocado sobre você, a síndrome do pânico não. Ela não tem necessariamente um momento certo de aparecer, apesar de que a gente tem uns dados recentes mostrando que em geral isso acontece mais durante o final da infância e o começo da adolescência, e as crises de pânico dentro da síndrome do pânico não tem necessariamente um estímulo que vai fazer com que a pessoa tenha ela. Em geral, a síndrome do pânico está relacionada com diversos fatores diferentes que se relacionam trazendo uma vulnerabilidade à ansiedade e a estímulos estressores para a pessoa que tem essa síndrome. Sabemos hoje que as mulheres têm uma chance muito maior do que os homens de desenvolver a síndrome do pânico e que pessoas que já têm algum tipo de diagnóstico de transtorno de ansiedade ou que os pais ou a família têm um diagnóstico de transtorno de ansiedade têm o risco dobrado de terem transtorno do pânico. O mais interessante é que um dos principais fatores de riscos associados com o aparecimento do transtorno de pânico quando criança é justamente ter pais que sofrem do transtorno de pânico ou de outro transtorno de ansiedade e também pais que têm algum outro problema com depressão. Isso já nos mostra bastante que existe uma interação complexa entre riscos genéticos, uma vez que o histórico familiar é bastante importante para o síndrome do pânico, mas também tem a questão do local onde a pessoa cresceu, do ambiente em que ela vive, uma vez que o comportamento de ruminar, o comportamento negativo sobre pensamentos e sobre sensações corporais está sendo diretamente influenciado pela forma como os pais estão criando, por conta dos pais terem esses problemas de ansiedade. Mas a pergunta que fica é, o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem o transtorno de pânico? Bem, para eu conseguir explicar isso para vocês, eu preciso explicar como que funciona de forma breve a circuitaria do nosso cérebro que processa as reações de medo. Bem, nós temos diversas partes diferentes do nosso cérebro que são responsáveis por processar os estímulos que nos causam medo e projetar sobre o nosso corpo as nossas reações fisiológicas diante a esse estímulo que causa medo. Então, por exemplo, se você estiver no meio da mata e você se encontra com uma cobra e obviamente você tem medo dessa cobra, várias partes diferentes do seu cérebro vão trabalhar entre si para fazer com que você
planeje o que você vai fazer, se você vai lutar contra ela ou fugir, e consiga executar de forma para salvar a sua vida naquele momento de perigo. Uma importante área cerebral que está relacionada com esse reconhecimento é a amígdala. E não, eu não estou falando das amígdalas que o pessoal conhece quando dá inflamação na garganta, e sim das amígdalas cerebrais que tem esse formato parecendo uma amêndoa que fica dentro do cérebro. Se você olhar para essas imagens aqui, mesmo que você não perceba, a sua amígdala está sendo ativada para poder conseguir reconhecer cenários e contextos onde tem algum tipo de perigo sendo apresentado para você, ainda que seja virtual. Ela age como se fosse um scanner de todo o contexto visual e todo o contexto auditivo que ela conseguir captar, para poder falar assim, olha, tem algum alerta vermelho, alguma coisa está acontecendo de errado, algum perigo a gente vai correr. Obviamente, os estudos mais recentes utilizando técnicas de imageamento cerebral como a ressonância magnética funcional mostram que pessoas que têm síndrome do pânico têm uma hiperreatividade da amígdala, em especial a amígdala direita, que está mais relacionada com o processamento das nossas emoções. Isso indica que provavelmente ocorre algum tipo de alteração durante o neurodesenvolvimento dessa pessoa para fazer com que essa amígdala seja mais reativa do que o normal a estímulos estressores, a estímulos que iriam simplesmente ser ignorados numa pessoa que não tem um transtorno. Outra área bastante importante para o processamento do medo é o córtex insular, que é responsável, entre outras coisas, pelo processamento dos estímulos internos durante a nossa resposta ao medo que foi processado pela amígdala. Essencialmente, o córtex da ínsula age como se fosse um relator falando sobre os parâmetros fisiológicos que a gente tem no momento e as alterações desses parâmetros durante a resposta de medo. É só o córtex da ínsula se ativar, juntamente com a ativação da amígdala, que a gente começa a perceber as nossas próprias sensações corporais em relação ao medo, ou seja, nossas alterações corporais de quando a gente está se preparando para enfrentar aquele medo. Outra parte bastante importante para o processamento do medo é o córtex cingulado anterior. De forma bem simples, essa área é responsável tanto pelo processamento emocional, como também pelo processamento de tomada de decisões, juntamente com outra área estrutural do cérebro que eu já falei aqui, que é o córtex pré-frontal. Essencialmente, essa parte do cérebro regula, junto com o córtex pré-frontal, as nossas respostas ao medo relacionado com as projeções catastróficas que as pessoas têm no transtorno de pânico. Ou seja, quando a pessoa está começando a ter um ataque de pânico, os pensamentos dela começam a se tornar bastante negativos e entra num ciclo vicioso onde ela começa a se sentir mal e começa a entender que está passando mal, e aí ela acha que vai morrer, e por conta disso ela começa a aumentar mais a frequência cardíaca e a gente fica nesse ciclo aqui de ruminação, de pensamentos ruins, pensamentos negativos. Bem, é basicamente o jogo entre o córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior que faz essa mediação e essa ruminação de pensamentos negativos. Por fim, o hipocampo, a sede de construção das memórias do nosso cérebro, também faz uma parte importante no papel de desenvolvimento do transtorno do pânico. E o papel dele está relacionado com a criação do que chamamos de memória contextual do medo. Uma vez que a maioria das pessoas que tem transtorno de pânico, quando vão ter a primeira crise de pânico, a primeira crise de ansiedade, elas linkam essa crise com algum tipo de atitude do cotidiano que na verdade era neutra. Então, por exemplo, as pessoas ligam que a primeira crise de pânico que ela teve foi quando ela estava subindo no elevador. Então ela começa a imaginar que subir no elevador vai causar crise de pânico. E aí a formação da memória contextual de medo, por conta da atuação do hipocampo, faz com que a pessoa já comece a associar pegar elevador, ter pânico, e aí ela começa a evitar isso. E a gente já pode perceber que isso é a receita para o grande impacto que o transtorno do pânico tem sobre a qualidade de vida das pessoas, uma vez que a maioria delas vai começar a querer evitar um monte de situações que na verdade não são as que causam o pânico em si. Como vocês podem ver, inúmeras áreas diferentes são responsáveis pelas alterações encontradas no transtorno do pânico, fazendo com que essa doença seja bastante complexa e multifatorial, necessitando bastante de terapia psicológica e medicamentosa para o correto manejo dela. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer o máximo de informações possíveis sobre o que a neurociência sabe do transtorno do pânico. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu peço para vocês que comentem aqui embaixo, porque eu tava pensando em fazer também um outro vídeo falando sobre a minha experiência com o transtorno do pânico e a minha experiência com o tratamento, falando, né, um pouquinho mais especificamente sobre como que os tratamentos agem no cérebro da pessoa que tem transtorno do pânico. E se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de pedir para você que se inscreva aqui embaixo, ative as notificações clicando no sininho, e muito obrigado pela sua atenção, até mais!